Meu nome é Elisete Freire Ferreira Rocha. Eu nasci em Birigui, em 9/6/51. Sou filha do senhor Abel Ferreira Dias e a senhora Nadir Freire Dias. Eu tinha 3 anos entre as idas e vindas de um sítio para o outro, lá em Birigui, no Goulart, que eu me lembro, depois tinha chácara que a gente morou, e na cidade também. Me lembro que nós moramos numa casa que tinha uma sala, foi derrubada as paredes e fizeram uma escolinha. E eu falei para o meu pai que eu queria ser professora. E ele registrou isso e não esqueceu. Ali que eu acho que despertou o dom, né? Então nós nos mudamos, meus pais, Edson, Hermes, Elza e eu mudamos para Zacarias. Eu tinha 5 anos. Aí depois, antes de completar 6 anos, eu fui convidada para entrar na escola, lá em Zacarias. Aí conseguiram, já tinha até começado as aulas, aí porque eu ainda completaria 7 anos em junho, então eu já pude entrar. E o professor, ele se chamava Professor Gilberto. E esse professor me chamou na lousa para me dar uma aulinha particular ali. E foi me ensinar o traçado da letra A. Mas, ao invés de prestar atenção na letra, eu me encantei com o sapato dele. Ele estava com um sapato lindo e eu nunca tinha visto um sapato de homem. Porque os meus irmãos e meu pai, eles usavam só botina por conta do trabalho grosseiro, né, assim, pesado. E passear, ninguém passeava. Depois, no segundo, a nossa escola falava grupão. Depois passou a clube, a nossa escola era ali. E era uma escola assim, como era a nossa vida, sem cor. Não tinha merenda, nós não levávamos porque morava pertinho, mas quem vinha do sítio, vinha a cavalo, trazia o caldeirãozinho de comida, ou vinha de charrete ou a pé, cada um como pudesse. Eu nunca tomei um puxão de orelha, nada. Mas a única chamada que eu lembro, no 3º ano, o professor Cícero, ele inclusive morava lá, eu era muito amiga da filha dele, e ele fez uma prova oral. Então ele perguntou assim: quais são os afluentes da margem direita do rio Amazonas? Então, eu não tinha estudado, a gente não tinha hábito de estudo, assim, de decorar. E ele disse assim, o rio, parece que é Tocantins, rio não sei o quê, que eu não lembro, não adiantou nada o castigo, porque eu não lembro. E tu vai ficar sem recreio. Ele me deixou sem recreio. Mas eu ficar sem recreio não resolveu nada. Se fosse hoje, eu ia no Google. Aliás, eu preciso ir e pesquisar, porque eu não sei até hoje os afluentes da margem direita e da margem esquerda do rio São Francisco ou de qualquer outro rio, né? Eu não sabia nem o que era afluente, mas tinha que decorar, né? Tinham as paineiras, as flores das paineiras eram lindas, rosadas, e nós tínhamos um professor, era professor Milton Ferreira, já deve ter falecido, lógico. E esse professor era o Silvio Santos da nossa época na escola. Ele fez um hino para Zacarias, falando das paineiras. Vejam as paineiras que florescem por aqui, deste povo bom, desfrute, alegria, sorria. Chegamos em Zacarias. Abre-se o cerrado, o horizonte se amplia. Sorria, sorria, chegando em Zacarias. Sorria, sorria, chegando em Zacarias. A água é abundante, a seca é mais tardia.
Sorria, sorria, chegamos em Zacarias. Viandante espera, repousa um pouco aí. Vejam as paineiras que florescem por aqui. Deste povo bom, desfrute a alegria. Sorria, sorria, chegamos em Zacarias. Sorria, sorria, chegamos em Zacarias. Era mais ou menos assim, eu preciso ainda lembrar se falta alguma coisa. Cada vez que nascia um bebê em uma casa, e que a escola ficava sabendo, ele cantava com a gente uma música. E na minha casa nasceram, nessa época que eu estava na escola, nasceram, eu acho que os 4. O Ednei, o Edvilson, o Edno e o Enir. E nasceu mais um que veio a falecer. Aí então ele fazia todo mundo cantar para o bebê que tinha nascido. E olha a riqueza da criatividade, do ambiente que cada um tinha, que ele transformava aqueles ambientes, ele transformava para o lúdico da gente. Então ele reunia, a hora que ia entrar, então ele cantava. Silêncio, ele está dormindo. Vejam como é lindo, Sua Majestade, o neném. A casa já tem novo dono, novo rei no trono, Sua Majestade, o neném. Parece com o papai, com a mamãe também, parece com a vovó, não, não parece com ninguém. Ele é ele só, Sua Majestade, o neném. E aí eu cantava para eles quando eu ia ninar, porque eu cuidava, né, dos 4 menores. E cantava para os meus filhos também, para minha netinha. Essa lembrança tão bonita e gostosa. O nosso lúdico era incentivado também, além da música, das cores da natureza, pelas cores dos lápis. Porque as casas não tinham cor, a rua não tinha, era a natureza. Então a gente tinha assim, caixas de lápis de cor, meia dúzia, caixa de 36, eu acho que a gente nem sabia que existia. E nós fazíamos os mapas e a gente pintava, caprichava muito no Oceano Atlântico, Oceano Índico, Oceano Pacífico. A gente coloria tudo ali. Antes de vir para Zacarias, eu fui para Buritama estudar. Aí nós íamos de ônibus da prefeitura, mas ele era tão velho que a gente chegava em Buritama empurrando o ônibus. Outras vezes a gente ia de caminhão, porque quando não tinha ônibus, ia todo mundo em cima do caminhão. E aí também aí o mundo já se ampliou lá no ginásio. Tivemos que fazer prova de admissão para entrar na 5ª série, que era a 5ª série naquela época, que seria hoje 6º ano. E lá em Buritama foi maravilhoso também. Ali eu passei a minha adolescência e foi um aprendizado assim. Aí a gente estudou francês, estudou inglês, noções básicas, né? Nosso professor de francês, o senhor Hélio Rocha, ele mora aqui em Rio Preto hoje, só que eu nunca mais, assim, não encontrei mais. Eu, assim, admirava.
Os professores eram nossos ídolos. A professora de história, a dona Helena Gianecchini, mãe do Gianecchini, ela era linda. E o que marcou, além do sapato do professor lá do primeiro ano, as unhas da dona Helena. Aquele esmalte vermelho maravilhoso. Aí um dia nós estávamos na sala e ela batia assim para esperar a gente fazer prova, batia as unhas na mesa. O silêncio era tanto que eu ouvia o barulho das unhas dela na mesa. Aí o Rubens, filho do Nico Teixeira, falou assim: professora, eu acho tão bonito quando a senhora faz assim. Você vê a importância dos gestos que marcou os adolescentes daquela época. Ah, e outra coisa que eu não me esqueço. Eu estava, não sei em que série, se era sexta, sétima, e a nossa professora de português, Dona Maria da Glória, irmã da mulher do Santo Bosco, da Eleni, ela disse assim, com todas as letras, e aquilo gravou na minha memória. Era aniversário da diretora. E na minha sala tinha o Pedro Gerbas, filho. Aí ela falou assim: Elisete, vá até o jardim colher flores para a diretora com o Pedro filho. E nós fomos colher as flores para dar de presente para a diretora. Com 16 anos, meu pai me mandou para Rio Preto. Veio aqui, falou com os meus avós, para ficar na casa deles, para fazer o curso magistério. Aí os meus avós moravam lá na Sinibaldi. E nós conseguimos vaga lá no Monsenhor Gonçalves, mas não tinha sala. Então, abriram uma sala na outra escola, que eu esqueci o nome da escola, ali no Parque Industrial. Eu estudava lá, fazia o primeiro normal. Eu fiz o primeiro com o nome de Monsenhor Gonçalves, mas depois que passou o nome da escola. E aí eu fiz o segundo normal e o terceiro. Me inscrevi como substituta, depois de formada, do terceiro normal, em Zacarias. Só que não tinha vaga. Então, tinha um pessoal, o Tata e a Zezé, que eles davam aula em Alexandrita, em Minas. Então, eles me convidaram para ir para lá. A Neuzinha, irmã deles, e eu. Aí nós fomos, eu tinha 19 anos. Vim até Rio Preto. De Rio Preto para Fernandópolis. Atravessávamos o Rio Grande de balsa. Aí, em Fernandópolis, vinha uma perua, chamava Senhor João Beba, que pegava os passageiros e levava até Alexandrita. Aí lá, isso foi em 71. Lá eu fiquei 1 ano e eu dava aula numa casa, como a minha professora lá de antigamente. Foi assim que eu comecei. E a cidade era uma rua só também, sem cor também, só cor de poeira. E eu estava com as criancinhas na sala e morreu um bebezinho. E aí os pais vieram pedir para a gente levar até o cemitério. Eu aceitei e eu percebi que ninguém acompanhou. E as crianças que levaram. E o cemitério acho que devia ser 1 quilômetro mais ou menos, vê se pode. Então essa cena sempre me vem. E no outro ano eu voltei para lá com muita tristeza, porque era muito longe. E a gente era difícil para vir para casa. Mas voltei, porque eu não tinha vaga aqui para substituir. Mas a Marlene Frazati descobriu que precisava de substituto. Era estagiário na época lá em Zacarias. Aí no começo de 72 eu voltei para Zacarias. Aí eu fiquei como estagiária, aí fazia horário na escola e o dia que faltava alguém eu substituía. Então com isso eu passei por várias salas.
não consigo assim ter mentalizado todo mundo, mas teve uma sala que eu fiquei o ano todo. E foi uma turma assim que me marcou para sempre, além de várias outras que vieram depois. Mas a primeira turma que me marcou foi uma turminha que era o meu irmão Ednei, a Silvia, da tia Geni, do Sica, a Regina, o menininho Requena Rildo, filho do farmacêutico. Lembro bem nessa turminha do Wellington. E foi o único, mas me deu muito trabalho, que às vezes eu perdi a paciência com ele. Ele era hiper super ativo. E foi o único que depois que eu casei, passou em Nipoã para me ver. Foi o Wellington. E aquela turminha que depois que eu dei aula, era a terceira série também. A terceira série foi assim uma série bem marcante para mim, como aluna e como professora. Então, eu queria formar uma bandinha rítmica. E a diretora, me parece que era a dona Natília, que eu, assim, gostava. Sempre eu gostei muito dos diretores da minha escola. E eu não sei como, eu pedi para ela, ela conseguiu montar uma bandinha rítmica. E aí, lá do meu jeito, e do jeito das crianças, cada um com a sua inspiração, né? Nós formamos essa bandinha rítmica. Aí um dia, um belo dia lá, não sei nem que dia que foi, se teve alguma coisa ou se não teve nada. A gente queria era fazer alguma coisa. Nós fomos tocar com essa bandinha lá no coreto da praça. Só que o coreto não era para o lado esquerdo da igreja, era para o lado direito. E aí as crianças tocaram ali, cantaram. Então foi uma turminha assim que me marcou muito, que deixou muita saudade. E depois, em 74, eu me casei e vim para Nipoã. Mas continuei ainda mais um ano em Zacarias, viajando de Nipoã a Zacarias. E como meu marido teve um problema de saúde, eu precisava vir para Nipoã. Então, a minha diretora conseguiu uma vaga. Conseguiu não, é que tinha uma vaga em Nipoã de estagiário. Então, ela que me orientou para voltar para Nipoã. Aí, eu fiquei em Nipoã até 80, que eu prestei o concurso e ingressei em Santo André. E dava aula em 2 escolas, numa como efetiva, porque eram 4 horas só. E na outra escola, efetiva no período da manhã, e na outra escola, substituta no período da tarde. Mas em 81, aí eu tinha só a Karina, com 2 anos e meio. Aí depois de 81, nós voltamos para Nipoã, conseguimos a remoção para Nipoã e ficamos lá até eu me aposentar, em 97.